Olá, pilateiros! Vamos começar então a nossa aula 8. Aquecimento normal, elevação do quadril, 15 repetições e a isometria no final, 15 segundos de cada lado. Terminou o aquecimento, vamos para a prancha. Hoje com uma perna suspensa, para quem consegue, 30 segundinhos só de cada perna suspensa, sem baixar o tronco, alinhamento de coluna com quadril. Conta os 30 segundinhos lá e troca o pé, mais 30. Se você consegue mais de 30 segundos de cada lado, como a Dona Marise, o Walter, os fortes aí do Estúdio Focus, podem ficar mais tempo nessa prancha, tá? Para o nosso primeiro abdominal, a gente já vai usar a garrafa. Deita lá de barriga para cima. Vamos segurar a garrafa com as mãos inicialmente, passando ela lá para os joelhos e descendo as pernas com a garrafa, apertando ela. Toda vez que tiver entre os joelhos, aperta essa garrafa. Sobe o máximo que você achar que dá. Se você não consegue subir muito, não tem problema. Fica na metade do caminho aí e não encosta os seus ombros e o seu pescoço na volta. (10 a 15 repetições). Terminou, deixa a garrafa de lado e deita de lado para fazer o abdominal lateral. Estende os dois braços e sobe rodando o corpo como se você fosse sentar. O foco é a lateral do teu abdômen. Se você não consegue com a mão no chão, incomoda o ombro, pode dobrar o braço na frente do corpo e à medida que sobe, vai encostando o antebraço no chão. 10 a 15 repetições de cada lado.
Terminou, troca de lado. Lembrando que nesse exercício as pernas são bem estendidas. Caso você não consiga subir as duas pernas, sobe a perna de cima, mas tenta deixar de baixo pelo menos fora do chão. Suspensa um pouquinho. Mas tenta subir as duas pernas o máximo que você conseguir. A força tem que ir sempre para a lateral do teu abdômen. Cuidado para não jogar essa força para a lombar. Terminou, dá uma descansada, se for necessário. E para o nosso próximo exercício, a gente vai fazer com as pernas elevadas, uma elevada e a outra estendida na frente. E vamos fazer a troca das duas. Quem precisar, põe as mãos embaixo do quadril. Eu gosto de colocar a mão embaixo do quadril, que eu acho que dá uma protegida boa na lombar. Então, põe a mão por baixo do quadril, estica uma perna para cima, a outra para frente e faz a troca das duas. Esse abdominal, ele queima um pouquinho também a lombar, mas é comum, é bem normal por conta do movimento das pernas. Joga bem a força no teu abdômen, contrai ele bastante, faz a tua respiração pelo nariz, solta pela boca. Nesse movimento, as pernas não precisam ficar totalmente estendidas. Os joelhos podem ficar um pouquinho flexionados, que a gente cansa um pouco também a coxa. É normal também. De 10 a 15 repetições, o quanto você conseguir. Se precisar, para um pouquinho para descansar. E vamos passar para o exercício de lombar, de novo com a garrafa. Coloca ela no chão, deita de barriga para baixo e coloca os seus antebraços em cima da garrafa, não muito as suas mãos. E aí, se você conseguir, você vai fazer um movimento de natação com as pernas, de ficar como se estivesse batendo elas. Enquanto isso, você vai puxando a garrafa pela força da coluna. O braço vai puxando a garrafa, mas a força não sai do braço, sai da coluna. Joga esse movimento lá, sente fazer essa extensão o máximo que for possível para você e leva os ombros longe das orelhas. Se você não conseguir ficar o tempo todo batendo as pernas, não tem problema, deixa elas suspensas, mas não faz o movimento delas. 10 a 15 repetições também, solta o ar no momento em que você puxa a garrafa para você e vai abrindo o peito.
compensa a sua coluna sentando lá nos calcanhares, deixa descansar aí o tempo que você precisar a tua coluna. O próximo exercício é de coluna também, de torção. Então, eu me afastei um pouquinho da parede lá para não ficar batendo nela. E a ideia é fazer a torção levando a sua mão lá pro pé atrás e jogando o outro braço para cima na linha que vai ser o tronco. Olha para cima também e leva a sua mão lá no pé, fazendo mais uma extensãozinha da coluna com uma torção. Se você acha que consegue, tenta encostar no pé contrário, aumentando um pouquinho mais o ângulo dessa torção. Cuidado para não dar tontura, faz esse retorno devagar, de preferência com os olhos abertos, foca em um ponto lá em cima para fazer o retorno. E se der tontura ou der alguma ânsia, para o exercício, senta, respira, toma água. E quando terminar, compensa de novo a tua coluna se você achar necessário. Para o próximo exercício, a gente vai começar em 4 apoios. A primeira variação é mantendo um joelho no chão e estendendo a outra perna. A segunda variação é mantendo os joelhos suspensos, próximos ao chão, flexionados a 90 graus, porém sem encostar no chão, e movimentando menos possível o teu tronco e o teu pescoço. Só quem faz o movimento são as pernas. Cansativo esse exercício, né? Foca lá, você consegue. Continua. Se você não estiver cansado, não estiver sentindo os seus ombros, o seu abdômen, as suas pernas, talvez a sua panturrilha, tá errado. Faz mais lento esse movimento e concentra ele mais. E descansa no final. Para o nosso próximo exercício, a gente vai usar novamente a garrafa. Vamos ficar em pé. Esse é um exercício para posterior das pernas. Uma perna vai ficar em movimento, suspensa, sem encostar no chão. Estende ela
E a outra que vai ficar parada, flexiona o joelho levemente e mantém sempre nessa flexão. Não deixa o teu joelho estender e nem flexionar mais. E a coluna tem que descer completamente reta. A ideia desse exercício não é o alongamento. Então, a gente não vai ficar com o joelho estendido, nem arcar a coluna na descida. A coluna reta, joelho flexionado, e à medida que a gente vai descendo com a garrafa bem próximo ao corpo, a gente tem que ir sentindo a parte de trás da coxa e glúteo da perna que está parada, sem o movimento. Acha um ponto fixo para você olhar na sua frente e mantenha a tua coluna sempre bem estendida. É um movimento lento, concentrado. Se você não estiver sentindo o teu glúteo e atrás da tua coxa, da perna que está parada, você está fazendo errado. Que esse exercício, ele é um exercício bem forte. Claro que quanto mais peso a gente coloca nas mãos, mais a gente vai sentir a perna. Mas, ao mesmo tempo, a gente vai sentir muito a lombar também. Então, um peso menor é sempre melhor e um movimento com qualidade. Você tem que sentir atrás da sua coxa. Se você não estiver sentindo, tenta estender mais um pouco a tua coluna. A minha já tá queimando. Dez a 15 então de cada lado e troca o lado. Tem um lado que é sempre mais fraco e um lado que a gente sempre tem menos equilíbrio. E o meu é esse. Se você realmente não consegue descer com as duas mãos segurando a garrafa, se você perde muito equilíbrio, fica mais próximo um pouquinho da parede, vai deixando as pontas do dedo de uma mão só na parede, bem do seu ladinho aí, e vai descendo o braço junto com o corpo. Não deixa o braço lá em cima enquanto você desce, tá? Se você achar realmente necessário, pode usar essa dica, colocar a mão um pouquinho na parede, mas faz a descida com a coluna reta e com o braço acompanhando o teu movimento. E aí, terminou queimando, tá certo. Terminou de boa, tá errado, faz de novo. Toma água lá, se precisar. Dá uma descansadinha. Eu já tô com as pernas bambas, porém, vamos para um exercício um pouco mais aeróbico. Vamos dar uma aceleradinha no coração aí, que a gente tá muito parado nessa quarentena. Então, primeira variação, afundo e salto, levando a perna que estava atrás lá em cima, tá? Essa é a primeira variação. Afundo e salto, levando a perna para cima. Segunda variação, 2 afundos atrás curtinho, um salto. 2 afundos e um salto. Coloca potência nesse salto, hein? Não faz tão curtinho, não. Vamos queimar bastante a coxa aí. E vamos dar uma canseira no corpo, que eu tenho certeza que tá todo mundo precisando. Vamos lá, 10 a 15, respira fundo.
Dá uma descansada, dá uma respirada e vamos trocar de lado. Lembrando, primeira variação, 1 afundo e salto. Segunda variação, 2 afundos, curtinho lá atrás e salto. E aí, morreram, mas passam bem? Eu também. Exercício aeróbico agora nessa quarentena tá difícil. Vamos lá. Pega lá a garrafa de novo. Vamos fazer uma cadeirinha isométrica na parede para a coluna ficar bem retinha. Abre bem os seus joelhos, afasta bem as pernas, deixa os pés apontados lá para fora. Flexiona o cotovelo e sobe o braço. Flexionou, chegou na metade do caminho ali com a garrafa próxima ao ombro, aí sobe. Um exercício separado do outro. A flexão primeiro e aí a extensão, a elevação. Se você cansar as pernas, sobe da cadeirinha, mas continua o movimento do braço até 15. Deixa a perna descansar um pouquinho para a gente poder fazer o outro lado também na cadeirinha. Vamos lá, galera, a gente consegue. Força na peruca. Troca o lado lá. Vai até onde você conseguir no agachamento, na cadeirinha. Desce a garrafa lá e sobe bem. Deixa a tua coluna bem apoiada na parede, para ficar com ela bem estendida. Vai o máximo que conseguir na cadeirinha. E aí sobe e continua o braço até você fechar os 15. Muito bom. Próximo exercício, só de braço. A gente vai sentar no colchonete, vou sentar de costas para vocês, para ficar mais fácil de vocês verem. E vamos segurar a garrafa com as duas mãos. Senta na posição que a tua coluna fique melhor apoiada e fique descansada. Não precisa ficar com as pernas estendidas lá na frente, forçando a coluna nesse momento. Flexiona bem os cotovelos,
Desce bem a garrafa lá nas costas e estende tudo. Joga um pouquinho a garrafa lá para frente para você fazer essa extensão completa dos cotovelos e trabalhar bem o seu tríceps. Se você é uma pessoa forte de tríceps, faz com um braço só as 15 repetições, depois faz com a outra. Eu já estou tremendo meu corpo inteiro, vou fazer com os 2 braços juntos. Se você quiser fazer mais de 15 também, achar que dá, tudo bem. Lento, concentrado e qualidade de movimento. Beleza, vamos para nosso último exercício, antes do nosso alongamento. 4 apoios novamente, só para fazer esse exercício do braço aí. Contração de abdômen sempre. Segura bem a garrafa lá. A de 2 litros é um pouco mais chata para segurar, para nós mulheres que temos a mão um pouco menor, né? Os homens já é um pouco mais tranquilo. E vamos fazer a elevação lateral, sem mexer na coluna, sem mexer nas pernas. O único movimento que a gente faz é com esse braço. O outro também tem que ficar bem parado, o tronco bem parado. Alinha teu pescoço aí de forma que você se sinta confortável. E faz aí 10 a 15 repetições. Esse movimento já é um movimento um pouco mais pesado também, principalmente para o fim da aula. Então, se você não consegue fazer 15, termina antes, não tem problema nenhum. Cuidado para não forçar demais o ombro. Concentra bem esse movimento, porque é muito fácil a gente rodar o tronco subindo o braço. E a ideia é a gente manter o tronco mais estável possível. Terminou a sua quantidade de repetições, troca de lado. Mesma coisa, concentra o movimento, contrai o abdômen, alinha tua coluna e teu pescoço de uma forma que você esteja confortável. E faz a elevação lateral jogando a força no seu ombro, porém sem forçar. Sente que ele cansa, mas é um cansaço muscular e não articular. Para quem já tem dor no ombro, para quem já tem algum tipo de patologia, alguma lesão, mais cuidado ainda nesse movimento. Se você quiser fazer sem peso, também é super válido. Então, faça o exercício de acordo com o que você acha que dá dentro dos seus limites, sem forçar a tua articulação principalmente. E aí, terminando, pode deixar a sua garrafa de lado e vamos começar os nossos alongamentos. Vamos ficar mais próximo da parede possível. Se você tiver com colchonete, leva ele mais próximo. E estende as suas pernas encostando elas lá na parede. Tenta encostar o seu quadril também. Estica bem os seus joelhos, deixa a tua coluna bem esticada e aponta os seus pés para baixo. Pode ficar nessa posição por mais de 30 segundos, o que for confortável. Essa é uma posição muito boa, ela faz um retorno venoso muito bom. Geralmente a gente tem ficado muito sentado, né? Principalmente quem está trabalhando aí com computador. Então essa é uma posição muito boa, tanto para a coluna quanto para a circulação sanguínea.
E aí, terminando esse, vamos fazer o de ciático, pode afastar um pouquinho da parede, põe um pé bem apoiado na parede e cruza a outra perna por cima dela, fazendo um 4, sentindo a tua lombar, sentindo o teu ciático principalmente. Se você não tá sentindo o teu ciático, pode aproximar de novo um pouquinho mais da parede e pode ficar também mais de 30 segundos se você achar necessário. Fica o tempo que você quiser alongar o teu ciático e aí você troca de lado. O próximo alongamento pode dar mais uma afastadinha da parede, cruza totalmente uma perna em cima da outra e roda o teu tronco para o outro lado. Aproveita para abrir um pouco os braços também, alongar um pouquinho os ombros e conta 30 segundos aí de cada lado também. De lado com cuidado para levantar. Vamos finalizar os nossos alongamentos sentados. Encosta os pés lá na parede, estica bem a coluna, alonga lá na frente o teu máximo, fica 30 segundinhos. Quando terminar, flexiona uma perna para a lateral, pode afastar um pouquinho mais da parede, que com uma perna só a gente costuma ir um pouquinho mais à frente. Alonga lá 30 segundos. E troca de lado, finalizando lá 30 segundos lá na frente. Expira tranquilamente, vai acalmando teu corpo. E assim a gente termina mais uma aula na quarentena.
Um beijo.